Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre os vírus, ou seja, os parasitas intracelulares obrigatórios, ou os também chamados organismos acelulares. Mas antes de falarmos sobre os vírus, vamos lembrar que os seres vivos eles são classificados em 5 grandes reinos e os vírus que ainda estão em classificação. Então lembrar que os seres vivos eles são classificados no reino Monera, como as bactérias, o reino Protista, como os protozoários e algas, o reino Fungi, que é o reino dos fungos, o reino vegetal das plantas e o reino animal dos animais, incluindo a espécie humana. E nós temos os vírus, que é o que nós vamos estudar hoje, que estão ainda em classificação. Alguns autores classificam como ser vivo e outros como a partícula orgânica. Mas, de qualquer forma, nós iremos falar dos vírus que são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, em relação aos vírus, vírus são os únicos organismos acelulares da Terra. Os vírus são seres muito simples e pequenos, medem menos de 2 nanômetros, formados basicamente por uma cápsula proteica envolvendo material genético que, dependendo do tipo de vírus, pode ser o DNA, RNA ou os dois juntos, como no caso do citomegalovírus. Então, a primeira observação é que, dependendo do livro que você estiver usando, ele pode estar um pouco desatualizado e vai dizer que temos 2 tipos de vírus, ou do tipo DNA como material genético, ou do tipo RNA, ou um ou outro. Porém, hoje, nós já sabemos que podemos ter, quanto ao material genético, 3 tipos principais de vírus. O vírus com DNA, o vírus com RNA e vírus com DNA e RNA, que é o do tipo chamado citomegalovírus. A palavra vírus vem do latim vírus, que significa fluido venenoso ou toxina. Atualmente é utilizada para descrever os vírus biológicos, além de designar metaforicamente qualquer coisa que se reproduza de forma parasitária, como ideias. O termo vírus vem de computador, nasceu por analogia. A palavra virion ou virion é usado para se referir a uma única partícula viral, que se estiver fora da célula hospedeira. Das 1.739.600 espécies de seres vivos conhecidas, os vírus representam 3.600 espécies em média. Vírus é uma partícula basicamente proteica que pode infectar organismos vivos. Vírus são parasitas obrigatórios do interior celular, e isso significa que eles somente se reproduzem pela invasão e possessão do controle da maquinária de autorreprodução celular. O termo vírus geralmente refere-se às partículas que infectam eucariontes, organismos cujas células têm carioteca, núcleo. Enquanto o termo bacteriófago ou fago é utilizado para descrever aqueles que infectam procariontes, domínios bactéria e árqueas. Então, de forma didática, nós temos chamados vírus, que são organismos que infectam células de eucariotos, células com núcleo, e nós temos os bacteriófagos,
que seriam vírus, mas que são especializados em infectar células procariotas, células sem núcleo. Mas na nossa aula, nós iremos falar no contexto de vírus de forma geral. Então, o vírus que seria o bacteriófago seria a mesma coisa que o vírus da célula eucariota. Basicamente, para não termos mais dificuldade de entendimento. Mas apenas saber que, tecnicamente, vírus seria para um grupo de células, ou seja, parasitas de células eucarióticas com núcleo, enquanto que bacteriófago são vamos dizer assim, uma classe de vírus, mas especializada em contaminar, parasitar células do tipo procariotas, sem núcleo. Os vírus são parasitas obrigatórios intracelulares. Não são formados por células, portanto, são organismos acelulares, mas obrigatoriamente necessitam de uma célula para sobreviver. Afinal, vai usar o metabolismo desta célula para fazer a sua multiplicação e o crescimento da sua partícula viral. Então, o vírus, eles não têm metabolismo próprio e usam o metabolismo da célula hospedeira. Então, eles são parasitas que vão usar o metabolismo celular, promovendo assim a sua multiplicação e o seu crescimento. E vamos agora falar sobre o tamanho do vírus. Então, basicamente, nós já vimos que os vírus são as menores partículas orgânicas que existem na Terra. Independente de serem seres vivos ou não, são organismos orgânicos muito, muito pequenos, que nesta escala que irei apresentar a vocês, está nesta posição. Então, nesta escala, ela está dividida entre visto a olho nu, ou seja, com a vista desarmada, com o microscópio óptico, que seria aqui embaixo representado, que basicamente seria o microscópio comum, o microscópio composto óptico. E nós temos usando o microscópio eletrônico, que seria esta imagem aqui representada. Então, basicamente, nesta área aqui, nós temos o microscópio óptico composto e o microscópio eletrônico. Para se ter uma ideia, o microscópio óptico composto, ele promove um aumento, em média, de até 2.000 vezes o material analisado. E quando eu vou comparar com o microscópio eletrônico, eu vejo que ele pode me dar um aumento maior do que 160.000 vezes o material analisado. Ou seja, 2.000 para 160.000 vezes de aumento é uma diferença muito significativa. Desta forma, nós podemos ver a olho nu, ou sem microscópio nenhum, sem um material ou objeto de ampliação, nós podemos ver numa escala de milímetros até a altura de quilômetro. Então podemos ver objetos relativamente pequenos, como o ovo de peixe, até uma árvore relativamente grande. Ao olharmos com o microscópio óptico, este que dá até uma média de 2.000 vezes o aumento do material estudado, eu posso ver desde o ovo do peixe até algumas organelas. Então você veja que nós podemos ver agora em nível de micrômetro como material básico. Então, ou seja, posso ver o material em nível de micrômetro. Porém, não consegui ainda enxergar e visualizar os vírus. Então, os vírus só foram descobertos a partir de mais ou menos 1950, com o advento, com a construção e uso do microscópio eletrônico. Então, através do microscópio eletrônico, que deu um aumento de mais de 160.000 vezes do material estudado, foi-se descoberto, então, os vírus. Então, os vírus, ele é um organismo recente dentro da biologia, dentro da ciência, e é exatamente por isso que estamos
conhecendo, estamos nos aprofundando sobre ele. E é exatamente por esta razão que ele é um organismo que está sendo analisado e classificado. Então, muitas das coisas estão sendo conhecidas na atualidade. Inclusive, agora, nós estamos passando por um processo de pandemia. Esta aula foi feita em 2020, então nós estamos exatamente no ano da pandemia do coronavírus Covid-19. E, quando você for ver esta aula mais para frente, saber que nós estamos tanto estudando esse organismo que foi descoberto em 2019 uma nova partícula que causou uma pandemia mundial, que é exatamente o Covid-19, né, que foi a manifestação da doença Covid-19, uma síndrome respiratória aguda. E o microscópio eletrônico também trouxe conhecimentos maiores sobre a própria célula. Afinal, conhecemos as proteínas, as membranas plasmáticas, que só pôde ser estudada com o microscópio eletrônico. E para se ter uma ideia, os átomos que formam toda a matéria do planeta Terra, inorgânica ou orgânica, então tudo que existe, que ocupa lugar no espaço e que tem peso ou que possa ser medido, nós chamamos de matéria. E essa matéria é formada por átomos, que só podem ser, tem como escala, né, o chamado angstrom. Então, na verdade, os átomos chegam em nível de angstrom, os vírus de nanômetro, micrômetro, que são, por exemplo, as células de forma geral, sem ser essas estruturas menores, milímetros, que podemos usar a própria régua para ter como base, centímetros, metros e quilômetros. Então, os vírus, eles estão em nível de nanômetro. O nanômetro seria basicamente a milésima parte do milímetro. E desta forma, nós temos uma organização. E segundo a teoria celular, todo ser vivo tem que ser formado por célula. E como acabamos de ver, os vírus não são formados por célula, portanto são acelulares. E essa é uma das justificativas que alguns autores usam para classificar o vírus como não sendo um ser vivo. Outros autores já colocam que a teoria celular foi feita em 1800, em meados de 1800, enquanto que os vírus foram descobertos em meados de 1900. Então, muitos argumentam que a teoria celular é que está desatualizada, pois não tínhamos instrumentos naquela época, como o microscópio eletrônico, para melhor definir os organismos vivos. Então, a teoria deveria ser adaptada para todos os seres vivos têm que ser formados por célula ou utilizar as células como forma obrigatória para a sua sobrevivência. Então, se todos os seres vivos forem formados ou obrigatoriamente necessitar de uma célula para sobreviver, os vírus estariam inclusos como ser vivo. Se todos os seres vivos forem formados por célula, os vírus não são ser vivo. Então, observem que há uma discrepância técnico-científica em relação à classificação dos vírus. E uma dessas justificativas se deve à teoria celular, que diz que todo ser vivo tem que ser formado por célula. E como os vírus não são formados, não são ser vivos. Mas lembrar que os vírus são parasitas obrigatórios. Então, eles podem até não ser formados por célula, mas para atuarem ou viverem, entre aspas, como um ser vivo, eles obrigatoriamente necessitam de uma célula. Então, para alguns autores, eles não fogem por completo da teoria celular. Então, polêmicas à parte, nós temos, através da teoria celular, basicamente hoje,
três tipos de células. A célula do tipo procariota, que são células que não apresentam núcleo, então o material genético está no citoplasma, como exemplo as bactérias. Nós temos as células vegetais, ou seja, são células que apresentam núcleo, então são do tipo eucariota e apresentam a parede celular. E nós temos as células animais, que também são eucariotas, pois apresentam o núcleo verdadeiro, mas não apresentam a parede celular. Então, basicamente, nós podemos dizer que nós temos células procariotas, células eucariotas vegetais, que formam as plantas, células eucariotas animais, que formam os animais, incluindo a nossa espécie, a humana, e os vírus, que são acelulares. Nesta imagem, nós podemos ter uma ideia do tamanho dos vírus. Então aqui nós temos a hemácia, que é uma das células do nosso sangue, os chamados glóbulos vermelhos, que é responsável pelo transporte de gases. Então, gás oxigênio e o gás carbônico, eles circulam pelo nosso organismo fixado à hemácia, que é o glóbulo vermelho, também chamada de eritrócitos. E estes são os tamanhos dos vírus. Por exemplo, esse daqui, 300 nanômetro, 150 nanômetro, 225 nanômetro, 90 nanômetros, 24 nanômetros, e tem vírus que chegam até 20 nanômetros. E aqui está, por exemplo, uma ideia de uma bactéria, que tem em média 1000 nanômetros. Então vejam que uma célula eucariótica ela é bem grande em relação a uma bactéria, que esta bactéria é bem grande em relação aos vírus. E só para didaticamente lembrarmos, vírus infectam células eucarióticas com núcleos e bacteriófagos seriam aqueles vírus que vão se especializar em infectar as células procariotas, como das bactérias. Então observe que o tamanho dos vírus, eles são basicamente bem pequenininhos em relação às células atuais dos outros organismos. E vamos agora fazer uma classificação geral dos vírus quanto ao seu material genético. Os vírus não são constituídos por células, embora dependam delas para sua multiplicação. Em relação ao material genético, nós podemos dividir os vírus em três grandes grupos: os chamados retrovírus, os adenovírus e os citomegalovírus. E como já falei, estes são mais novos ou conhecidos com maiores detalhes mais recentemente. Então, dependendo do livro que você utilizar, não vai estar citado o citomegalovírus. Quando falamos de retrovírus, estamos falando de um grupo de vírus que tem como material genético básico original o RNA. Quando falamos de adenovírus, temos um grupo de vírus que o material originário básico é o DNA. E quando falamos de citomegalovírus, são grupos de vírus que têm como material originário tanto DNA e RNA já na partícula viral. Um exemplo de retrovírus é o HIV, que é o causador da AIDS, ou chamado SIDA, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Lembrar que HIV é uma coisa e a AIDS ou SIDA é outra. HIV é o vírus causador da doença, que é a AIDS ou SIDA. Então, às vezes, a pessoa tem HIV, é portador do HIV e pode transmitir o HIV, mas não está manifestando a doença. Então, quando ele manifesta a doença, é chamado de AIDS ou SIDA.
e quando ele tem o HIV, mas não manifesta a doença, ele é chamado de portador ou HIV positivo. E aí que está a necessidade do preservativo sempre, pois a pessoa pode estar contaminada e transmitir, mas não está manifestando a doença. Então, HIV seria o agente causador da doença, o agente etimológico, enquanto que a AIDS ou SIDA é a manifestação da doença, seria a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, os vírus do tipo retrovírus têm um material genético originário do tipo RNA e possuem, portanto, uma enzima chamada transcriptase reversa. E é esta enzima que transforma o RNA em DNA. E qual a importância de saber disso? Está no coquetel anti-HIV ou anti-AIDS, pois a maioria dos remédios para o HIV, ele combate esta enzima, a transcriptase reversa, eliminando esta enzima, e desta forma o vírus não consegue mais se multiplicar. Pois se eu não consigo ter mais essa enzima, eu consigo eliminar esta enzima, eu consigo controlar essa partícula viral, evitando que ela se multiplique. Já nos vírus do grupo do tipo adenovírus, como por exemplo os causadores dos resfriados, eles são vírus com material genético originário do tipo DNA. Então esse DNA entra no núcleo da célula, se incorpora ao DNA da célula e a partir daí a célula trabalha para o vírus. Deixa de trabalhar para o organismo e começa a trabalhar para o vírus. Neste caso, se já tem o DNA, ela não precisa da transcriptase reversa. E no caso do citomegalovírus, é o grupo, por exemplo, causador da herpes. É um vírus com material genético originário do tipo DNA e já possui o RNA mensageiro, o RNA. E não tem a enzima transcriptase reversa. Então, se eu analisar o vírus e tiver o RNA, eu vou falar que é um retrovírus, desde que tenha a enzima transcriptase reversa, que é a maioria dos casos. Do tipo adenovírus, seria o DNA apenas. E se eu falar o citomegalovírus, é um vírus que já tem naturalmente tanto DNA como RNA. Podemos também classificar os vírus quanto aos seus diferentes formatos, ou seja, sua variabilidade no formato. Então vamos ter vírus do tipo helicoidal envelopado, ou seja, com envelope em torno do seu material genético a mais, não envelopado, ou vírus apenas helicoidal, vírus do tipo poliédrico, vírus do tipo bacteriófago. Então nós podemos classificar os vírus também quanto à sua forma, ou seja, sua apresentação geométrica. E como nós já vimos, há polêmica sobre o vírus ser ou não ser um ser vivo. Então os vírus são organismos pequenos e bastante simples, que são considerados seres vivos por alguns autores e não vivos por outros. Para se ter ideia da dimensão desses organismos, o menor vírus de que se tem registro possui apenas 20 nanômetros de diâmetro, sendo ele, portanto, menor que um ribossomo. Os vírus são conhecidos principalmente por causarem várias doenças e serem considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Apenas para comparação, para aqueles que acham que é um ser vivo, porque, afinal, são capazes de multiplicar, promovem a variabilidade genética, sofrem mutação e presença de moléculas como proteínas, lipídios e carboidratos, que é matéria orgânica. Então, além de tudo isso, eles são parasitas obrigatórios celulares.
Então, são um grupo que chama de vírus ser-vivo do tipo acelular. Para aqueles grupos de autores que não acham que vírus é um ser vivo, então eles classificam como um ser não vivo. Por quê? Não são formados por célula e nem têm metabolismo próprio. Ou seja, eles não são independentes, não são organismos independentes na natureza. Portanto, define como partícula orgânica. Mas independente de serem organismos vivos acelulares ou partícula orgânica acelular, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. E vamos falar rapidamente sobre a definição e algumas características dos vírus. Os vírus são agentes infecciosos acelulares, que fora das células hospedeiras são inertes, sem metabolismo próprio, mas dentro delas seu ácido nucleico torna-se ativo, podendo se reproduzir. Quanto às características gerais, possuem um envoltório proteico que protege o material genético denominado capsídio. O capsídio pode ou não ser revestido por um envelope lipídico, derivado das membranas celulares de células hospedeiras. Então, quando os vírus saem da célula, desse estouro, nessa explosão que está destruindo a célula, uma parte da membrana plasmática da célula pode acabar envolvendo este vírus. Então, agora ele se torna um vírus encapsulado. Possuem um único tipo de ácido nucleico, geralmente ou DNA ou RNA, mas não podemos esquecer do citomegalovírus, que tem os dois. Existem vírus com DNA de fita dupla, DNA de fita simples, RNA de fita dupla, RNA de fita simples. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles multiplicam-se dentro de células vivas, usando a maquinaria de síntese das células. Não possuem metabolismo próprio. Toda a energia que utilizam provém da sua célula hospedeira. E vamos falar agora sobre a estrutura do vírus. De maneira resumida, podemos dizer que os vírus são compostos por ácido nucleico, que é um material genético, que pode ser do tipo DNA, do tipo RNA ou os dois. Ele é formado por capsídio, que nada mais é do que um conjunto de capsômeros, proteínas. E, em alguns casos, o envelope membranoso da célula hospedeira, que vai estar presente em apenas alguns tipos de vírus. Então, de forma geral, nós temos aqui o vírus completo, vamos assim dizer. Então, ele teria aqui as glicoproteínas da membrana da célula hospedeira, que formariam um envelope desse vírus. Ele vai ter também os chamados capsômeros, que esses capsômeros seria cada uma dessas bolinhas, que seriam proteínas. O conjunto desses capsômeros irá formar o chamado capsídio, que é como se fosse uma capa que vai proteger o material genético, que é o DNA, o RNA ou o DNA com RNA. Então nós temos os capsídeos, formado por capsômeros, então cada um desses é um capsômero. O conjunto de proteínas que formam o capsômero vai formar o capsídio, e esse capsídio protege o material genético. Então, basicamente, isto é um vírus, ou seja, proteína mais material genético. Então, a proteína mais material genético, vamos resumidamente falar que é um vírus. Então veja como ele é algo bastante simplório. Ele é uma partícula ou um ser vivo bastante simples. Material genético, basicamente o capsídio formado pelos capsômeros e, em alguns casos,
um outro envoltório, né, membranoso, que teve como origem a célula hospedeira. E vamos nestas animações observar o comportamento do vírus. Então o vírus se acopla à sua célula específica, libera o seu material genético, este material genético é incorporado pela célula para o seu núcleo e a célula começa a trabalhar produzindo novos vírus dentro dessa célula. Esses vírus são liberados pela célula, contaminando todo o organismo. Mais uma vez, podemos ver o vírus se aproximando de uma célula. Esta célula ela é contaminada pela partícula viral. Este vírus, portanto, libera o seu material genético dentro da célula. Este material genético ele acaba sendo incorporado e levado para dentro do núcleo da célula. Ele incorpora o material genético da célula e a célula agora trabalha para o vírus. Ele libera os RNAs e as partículas virais, esses vírus crescem e saem da célula. E observe que nessa saída ele pode ser encapsulado pela membrana celular, formando um vírus agora encapsulado. Quem são os hospedeiros dos vírus? Praticamente todos os organismos vivos podem ser infectados pelos vírus. Os vírus podem infectar células de animais, vegetais, fungos, bactérias e protistas. Cada vírus infecta seu hospedeiro específico. Geralmente, o vírus que contamina um grupo de ser vivo não infecta outros, ou seja, mantém uma especificidade de contágio. E vamos falar agora sobre a reprodução viral. Os vírus podem reproduzir-se apenas em células hospedeiras, uma vez que não possuem enzimas e as estruturas necessárias para a produção de proteínas. Desse modo, podemos dizer que os vírus, quando estão no ambiente, sem parasitar nenhuma célula, funcionam apenas como uma estrutura que contém genes. Os vírus reproduzem-se de maneira variadas, mas geralmente passam por algumas etapas básicas. As etapas são adsorção, penetração, desnudamento, biossíntese, morfogênese e liberação. Ao parasitar uma célula humana, os vírus podem desencadear diversas doenças, as quais são genericamente chamadas de viroses. Essas doenças podem ser fáceis de tratar, como é o caso do resfriado, ou não apresentarem cura, como é o caso da AIDS ou SIDA. Além disso, podem ou não causar sintomas no indivíduo. São exemplos de doenças virais a dengue, hepatite, AIDS, raiva, varicela, varíola, rubéola, ebola, herpes e gripe. Vale destacar que cada doença apresenta sintomas e tratamentos diferenciados. E o que vem a ser cada uma dessas etapas? A adsorção ocorre a interação entre a célula que será parasitada e os vírus, formando ligações entre os seres invasores e os receptores na membrana da célula. A penetração acontece a entrada do vírus em sua totalidade ou parcialmente na célula. Desnudamento. O ácido nucleico do vírus é liberado no interior da célula, separando-se do seu capsídio. Biossíntese. O material genético é duplicado e ocorre a síntese das proteínas necessárias para formar o novo capsídio. Morfogênese. Acontece a organização das estruturas formadoras do capsídio e do material genético. E, por fim, a liberação. Ocorre a lise, que é a quebra da célula e a liberação do vírus.
No caso dos envelopados, ocorre o brotamento desses organismos. Então, parte da membrana plasmática da célula acaba encapsulando as novas partículas virais que saíram dessa célula agora, entre aspas, destruída, quebrada. Nesta imagem, nós podemos observar as diferentes etapas da reprodução viral. Então, no primeiro momento, ocorre a adsorção. O que é a adsorção? É a fixação do vírus na sua célula hospedeira. Neste caso, nós temos aqui uma bactéria representado e um bacteriófago, que é um tipo de vírus especializado em contaminar as bactérias. Então, essa fixação do vírus na célula hospedeira eu chamo de adsorção. Depois vem a penetração. Então, alguns vírus penetram por inteiro, outros vírus deixam o seu capsídeo, a sua capa protetora do material genético, fora da célula e apenas injeta o seu material genético. Então, ou o vírus entra por completo, ou entra apenas o material genético do vírus. Nesses dois casos, nós vamos chamar de penetração. Depois há um desnudamento, ou seja, começa-se a célula a modificar-se trabalhando para os vírus. Então, se o vírus entrou por completo, uma parte dele é eliminada, que é o capsídeo, deixando apenas o DNA ou RNA para ser incorporado ao material genético do hospedeiro e começar a tomar conta da célula hospedeira. Depois a biossíntese. Nesse momento, a célula já não trabalha mais para o organismo e está agora trabalhando para os vírus, fazendo a síntese das estruturas virais. Morfogênese é quando começa-se a construir o vírus propriamente dito. E a liberação. Geralmente, nessa liberação, a célula é destruída, sofre a lise, a quebra. E parte dessa membrana plasmática pode encapsular, enovelar o vírus que saiu. E aí vai ter o vírus encapsulado pela membrana da célula hospedeira. Porém, alguns vírus, como o do HIV, eles podem sair da célula sem destruir. Então, essa liberação pode ocorrer com a destruição da célula, na maioria dos casos, mas pode haver a saída do vírus sem a destruição celular. Ou seja, essa célula se torna uma máquina de produzir vírus por mais tempo. E nós temos, em relação à reprodução viral, dois ciclos, o chamado ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Então, em relação à reprodução viral, nós temos dois ciclos virais básicos: o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. O ciclo lítico, podemos dizer que é quando o vírus está ativo. Então, termina com a lise, com a quebra e a morte da célula hospedeira, geralmente. Então, é quando ocorre a infecção viral, ele passa por todo o ciclo que nós já vimos, que são as etapas da reprodução viral, e ele é eliminado, espalhando-se pelo organismo, por exemplo, do infectado. No ciclo lisogênico, a célula hospedeira permanece viva e geralmente o DNA se mantém inativo. Ou seja, como se estivesse em dormência. Então ele contamina a bactéria, ou contamina a célula hospedeira, o DNA se incorpora ao DNA da célula hospedeira, mas ele não faz a síntese e produção de novos vírus. Esse DNA se mantém fixo na célula, porém ele não se desenvolve, mas pode ser transmitido para os seus descendentes. Então, novas células carregam esse DNA viral, podendo se espalhar de forma sorrateira, de forma escondida, camuflada pelo organismo. E em algum momento, esse DNA que estava inativo
pode acordar, vamos assim dizer, e começar a ficar ativo, e então entrar para o ciclo lítico. Então observe que os vírus, eles podem ter um comportamento ativo, ou seja, formar novos vírus e serem espalhados pelo organismo, ou podem se camuflarem no material genético do hospedeiro. Quando estiverem armazenados e inativos, vamos assim dizer, ele está no ciclo lisogênico, adormecido. E quando estiver no ciclo lítico, ele está ativo, formando novos vírus. Então, mais uma vez, nós temos aqui a reprodução viral, que basicamente vai desde a adsorção, da fixação, até a sua liberação, que é isso eu vou chamar de ciclo lítico. Mas muitas vezes os vírus podem infectar, fazer a penetração, fazer o desnudamento e o material genético ficar incorporado ao DNA do hospedeiro e não continuar o processo de desenvolvimento, de reprodução viral, ficar dormente no material genético. Se ficar dormente no material genético e for se espalhando de forma inativa, eu vou falar que é o ciclo lisogênico. Então, o ciclo lítico seria o vírus ativo. Ciclo lisogênico é ele adormecido. E para finalizarmos a aula, aqui um quadro comparativo das principais doenças virais humanas. Então, aquelas que são por transmissão respiratória por saliva: gripe, resfriado, varíola, rubéola, sarampo, herpes, catapora, cachumba, meningite viral. As transmissões sanguíneas ou por contato sexual: a AIDS ou SIDA, hepatite B, hepatite C, HPV e ebola. Transmissão por animais vetores: raiva, febre amarela, dengue, zika, chikungunya. E transmissão fecal oral e por alimentos: hepatite A e poliomielite. E damos assim por encerrado as nossas aulas de hoje. Esperamos vocês até a próxima. Obrigado a todos. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue a assistir às nossas aulas. Até mais!